Graça e paz, irmãos. Vamos pedir graça ao Senhor, que Ele nos conduza nessa manhã. Às vezes nós temos alguns propósitos em nosso coração, mas graças a Deus que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Foi o que me vinha nessa manhã. Eu pensava, confesso que passei a semana toda pensando que já tinha terminado, mas hoje pela manhã percebi que não. Então pedi graça ao Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo na sua graça, na sua dependência. É aquele versículo lá diz: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha o assunto do coração. Pedimos ou pensamos. Então o que é que nós temos pensado? O que é que tem subido ao nosso coração? Esses assuntos importam muito. E nós precisamos dar importância devida a esses assuntos. Porque muito mais Ele faz do que pedimos com a intenção. Mas nós também pensamos muitas coisas. E esse pensar tem intenção. E é essa intenção que nos leva a agir, dependendo de onde ela irá nos levar. Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça nessa manhã e nos leve aonde Ele quer, aquilo que Ele quer alcançar nas nossas vidas, aquilo que Ele quer nos falar, no meio da nossa fraqueza, da nossa limitação. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que nós precisamos da Tua ajuda, reconhecendo que nós precisamos da Tua ajuda para vigiar, para orar. Colocamos esse ambiente nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê graça, para que possamos ter um ambiente propício, para que a Tua palavra possa correr, Tua palavra possa encontrar um solo perfeito, Senhor, para que produzir os frutos necessários que o Senhor espera. Por isso nos ajude, Senhor, nos ajude a estar em sintonia com o Teu Espírito nessa manhã, a cooperar com o Senhor na Tua edificação. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos dar uma olhada, para nós iniciarmos, no Salmos 45. Salmos 45 diz: de boas palavras transborda o meu coração. Interessante, a boca fala do que está cheio o coração. Então, de boas palavras transborda o meu coração. Vamos tomar cuidado, que às vezes nosso coração pode estar transbordando de más palavras. Isso é possível. Às vezes nosso pensamento, nós não levamos eles cativo à obediência de Cristo, nossa responsabilidade. E então, nosso coração começa a ficar envenenado e as palavras começam a tomar rumo, a ferir, a magoar, a envenenar o ambiente. Tudo isso por conta de um coração que não vigia, que não está centrado. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. E a nossa língua, irmãos, é uma língua de habilidoso escritor? Ou o que é que nós temos feito com as nossas palavras, que advém das nossas intenções, do nosso coração? Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Quer dizer, nos teus lábios se extravasou a graça. Nós sabemos que dele nós recebemos graça sobre graça, porque mesmo ele sendo o mais desprezado entre os filhos dos homens, ele não era uma pessoa amargurada, ele não ficou deprimido,
Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo. E isso muda muito o nosso viver enquanto nós estamos aqui. Que às vezes as circunstâncias estão nos movimentando de um lado para o outro, mas o nosso coração não está firme, então nós começamos a oscilar. Nossos sentimentos começam a oscilar por conta de um coração instável. Mas o nosso Senhor não era assim, porque o nosso Senhor tinha clareza de onde ele estava indo, e ele sabia o que havia de vir sobre ele. Ele sabia tudo isso, mas o seu coração era um coração firme. E esse é o coração que nós precisamos ter nesse dia. Percebe que às vezes nós estamos desarmados nessa batalha que nós estamos enfrentando nessa jornada. E esse desarmamento tem nos levado a padecer muitas coisas. Aquele versículo que diz, penso que seja Romanos, que nós não podemos pensar além do que convém. Quando nós estamos nos extremos dessa maneira de pensar, aí eu me lembro as palavras do irmão Romeu: ou nós subimos ao ápice do orgulho, ou nós podemos ir e tropeçar o pé e cair no outro extremo, que é a depressão. Nós não podemos pensar de nós além do que convém. Nós precisamos conhecer-nos, conhecer o estado das nossas almas, como uma vez falou Décio. Nós precisamos conhecer o estado das nossas almas, para que nós não venhamos ser levados por aí. Nós precisamos conhecer a condição da nossa alma diante da presença dEle. Para quê? Você errou nesse assunto aqui, ó Senhor. Aqui sou eu. Você foi usado maravilhosamente por Deus. Aí é o Senhor. Aí é do Senhor. Nós precisamos estar no equilíbrio. Nós precisamos saber por que nós fomos chamados. Qual a nossa vocação. Se nós iremos ficar no deserto perambulando, no deserto das nossas emoções, perdidos. E nesses dias, o triunfalismo, eu penso que o triunfalismo, a teologia da prosperidade, tem levado o povo para disposições que não foram as disposições que Deus chamou. Deus nos chamou para triunfarmos em Cristo, não em nós mesmos, nos elevando, pensando de nós além do que convém, com o coração inadequado. Nós precisamos pensar, precisamos reler o Evangelho, precisamos ver o que é que nosso Senhor Jesus estava falando a respeito de nós, a respeito do nosso coração, a respeito da nossa condição, que essas coisas estão aí, estão varrendo, como a mídia faz, as suas propagandas e muitas coisas, isso vai entrando no nosso coração, através dos filmes, através do apelo da mídia, através do rádio, da televisão, da internet, e tantas coisas bombardeando-nos, e às vezes nós estamos passivos diante dessas coisas. Nós precisamos tomar posição por causa do nosso coração, para que ele não esteja entregue a si mesmo, mas sim que nós venhamos a ter o controle, o domínio próprio. Por isso, de boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. Todos nós somos chamados como poemas de Deus. O que é que nós temos composto nos dias da nossa existência? O que é que nós temos preparado? Em nosso coração.
Vamos ler. Vamos ler Jeremias 17, o 9 e o 10. O que acontece no nosso coração, irmãos, quando o Senhor tem as escolhas dele, tem o tempo e o modo dele. Hoje nós somos usados. Ele tira-nos da sua prateleira e nos usa. Amanhã ele nos tira do uso e nos coloca na sua prateleira. Como é que tem sido esse teste para o nosso coração? Às vezes nós queremos, sim, devemos ser usados pelo Senhor. Mas como tem funcionado, como tem estado o nosso coração, nesses arranjos que Deus tem preparado para nós, de acordo com o seu querer, de acordo com o seu mover. Como tem estado o nosso coração durante os anos, quando Deus faz as escolhas dele, a despeito de quem nós somos, usando-nos de acordo com o seu querer, no seu tempo, no seu modo, para atingir propósitos específicos. Como tem sido, como nós temos lidado, como tem estado o nosso coração? Nós temos estado tranquilos com o Senhor, feliz por ter sido usados por Ele, e também da mesma forma alegre e satisfeito por ter nos colocado na sua prateleira, usado quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Essas coisas falam muito da condição dos nossos corações, e o Senhor está aí o tempo todo nos provando, como diz Deuteronômio, para te provar, para ver o que estava no teu coração. Durante todos aqueles anos no deserto, o Senhor estava provando o coração do povo, e nesses dias não é diferente com respeito a cada um de nós. Às vezes, sem perceber, nós estamos passando por provas, mas o Senhor está buscando um coração que Ele possa contar no meio de tudo isso, aquilo que Ele está forjando no meio da batalha. Então, Jeremias 17, 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Graças a Deus pela resposta. Não ficou só na pergunta. O verso 10 continua: eu, graças ao Senhor, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. O que nós temos pensado nesses dias, irmãos, o que nós temos pensado, Ele prova esses pensamentos. Ele esquadrinha o coração, Ele quer ver o que está no mais interior, no mais profundo. E isto, qual é o propósito de tudo isso? E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, o proceder que se iniciou lá no coração, segundo o fruto das suas ações, as práticas que vem do coração. Então, naquele dia que nós nos apresentarmos diante dele, tudo que foi feito, nunca esqueçamos, será buscado a intenção do coração no que fez, como fez, a quem fez. Isso é que será buscado naquele dia. Senhor, no teu nome nós não fizemos isso, não fizemos. Afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Por quê? O coração de quem estava fazendo ali aquelas obras não era um coração puro, era um coração que estava em iniquidade. E isso, nós naquele dia nos encontraremos conosco mesmo, irmãos. É por isso que nesses dias em que estamos, nós precisamos que o sol da justiça já brilhe hoje em nossos corações. Nós precisamos que, como diz irmão Romeu que falou isso,
que a luz daquele julgamento comece a brilhar hoje em nosso coração e começamos a reprovar, a julgarmos-nos a nós mesmos, como diz lá em 1 Coríntios, aquele texto que lemos a respeito do partir do pão. Se nós não julgássemos a nós mesmos, se nós nos examinássemos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nós julgarmos esse coração, as intenções mais íntimas dele. Não é naquele dia nós vamos ter encontro conosco mesmo e essas coisas que despontaram no nosso coração. Às vezes as pessoas pensam que, mas naquele dia sim nós iremos encontrar com o Senhor, mas nós também iremos nos encontrar conosco mesmo, quem de fato nós somos. Mas é melhor que nós nos encontremos conosco hoje mesmo, para que nós permitamos que essas coisas que estão em nós, que não o agrada, e que nós devemos ter consciência para onde nós estamos indo, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e que o que eu estou pensando agora, o que eu tenho no meu coração naquele dia, não vai passar despercebido, nem uma vírgula. Então essa luz precisa ser jorrada hoje em nosso interior. Mas nós estamos desejosos, nós estamos dispostos a que essa luz brilhe em nossos corações. Vamos ler Salmos 139. Então, esse coração é que nós temos que ter o nosso desconfiômetro ligado 24 horas, para perceber que ele é o que a Bíblia está falando. Ele é corrupto. Mas que nós temos um Senhor ao qual podemos nos achegar humildemente e dizer: Senhor, esse coração precisa estar perto do teu coração. Eu preciso, na tua presença, julgar esses desvarios do meu coração. Esse engano do meu coração precisa ser exposto diante da tua presença, com a tua ajuda. Tu és aqueles que sonda, tu és aquele que esquadrinha, e eu preciso abrir esse coração diante da tua presença, para que essas motivações, essas coisas que vêm ao meu coração sejam expostas e eu possa ser curado. Mas isso é uma responsabilidade nossa, irmãos. Olha o que diz o salmista, Salmo 139, o 23 e o 24 de novo. Davi vem aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi está sempre buscando que Deus faça isso no coração dele, porque Davi passou por tantas dificuldades, tantos problemas, então ele já sabia os pensamentos que brotavam, os sentimentos que vinham no coração dele. Ele sabia quando o trono dele foi usurpado por Absalão. Só ele sabe o que aconteceu quando Simei se levantou e começou a jogar pedra, a amaldiçoar o rei, a falar todas aquelas palavras. Ele disse: se Deus mandou, deixe ele. Se Deus mandou, meu filho usurpou meu trono. Quem é Simei? Deixe Simei. Se Deus mandou Simei me amaldiçoar, deixe Simei. Aí nós sabemos a história depois do que aconteceu, mas só que era um homem que Deus expôs as suas entranhas e trouxe à luz, e ele sabia do processo de Deus, e ele queria mais disso, e ele se permitiu ser esquadrinhado por este Senhor. Por isso nós temos que Davi foi um homem de acordo com o coração de Deus, porque o seu coração é um coração que foi exposto, foi esquadrinhado nas coisas mais mínimas, no relacionamento dele e da família, Davi e Absalão, Davi e seus filhos, Aminon
se deitou com a própria irmã. Todas essas coisas do coração de Davi, Deus teve que tratar uma por uma. Nós não podemos esquecer disso. Por isso que achei a Davi um homem segundo o meu coração. Porque aquele coração era um coração que conhecia suas próprias mazelas, suas dificuldades, seus problemas. E aí quando nós lemos a Escritura, nós vemos tanta dificuldade, tudo aquilo que Davi passou. Mas aqui você vê nos Salmos um coração que foi trabalhado por Deus, que foi quebrantado, que foi demovido das suas posições inadequadas, que foi trazido para o Senhor com arrependimento. Isso é que nos importa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que não poderia confiar no seu coração, que ele é corrupto. Então ele está pedindo uma sondagem. Ele está pedindo um esquadrinhamento desse coração. Ele está pedindo para ver se há, no momento que ele está ali falando, em toda a sua vida, ele veja se há em mim. Às vezes nosso desconfiômetro está com problema, está desligado, e a gente está fazendo as coisas pensando que está tudo bem e tal, mas não esqueçamos, com toda essa nossa boa intenção, naquele dia o Senhor vai sondar o coração de quem estava fazendo todas essas coisas. E aí é onde se nós falharmos nesse assunto, nós seremos reprovados. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu sei para onde é que eu estou indo. Eu sei que eu sou peregrino, eu sou estrangeiro. Nessa terra é uma terra de provação. Daqui a pouco eu vou partir. Mas, Senhor, eu sei que eu vou pelo caminho eterno, eu vou encontrar-me contigo. Então hoje, nesses dias, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enquanto estou aqui na terra, guia-me pelo caminho eterno, para que naquele dia eu não tenha surpresa. Guia-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo aqui como alguém peregrino, como um forasteiro nessa terra, como foi Abraão, Isaque e Jacó. Forasteiros. E ele está falando nesse mesmo espírito de peregrino. Ele está dizendo: eu estou indo para a eternidade, eu vou me encontrar contigo, eu dormirei no pó, mas eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, e eu vou me apresentar diante dele. Mas só que enquanto eu estou aqui, eu preciso ter esse coração provado, eu preciso que esse coração seja esquadrinhado, eu preciso que o Senhor mostre a mim se há algum caminho mau, para que eu não fique enganado, fazendo as coisas ao meu bel prazer, com toda a boa intenção, mas sem ter o coração sondado. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi queria ser conduzido pelo caminho eterno. Nós também estamos em direção a Ele, mas esse caminho precisa ser pavimentado hoje, porque nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E a condição do nosso coração? O nosso coração já armou tendas aqui e já está, em vez de estar com esse caráter forasteiro, peregrino, já está como morador. A gente tem que tomar muito cuidado, que esse sentimento de estrangeirismo, de sermos forasteiros nessa terra, não deixe de estar em nosso coração por nenhum momento. Senão nós iremos perder o foco. Que o Senhor nos ajude. Isaías 53:3, o texto que nós conhecemos, fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. Talvez pensemos que se nós estivéssemos no tempo de Jesus, a nossa apreciação por ele seria
diferente. Mas aqueles que olhavam para ele, eu estava vendo, passando, e diziam: vem lá aquele tal daquele Jesus com seus discípulos, aqueles maltrapilhos. Era assim que a sociedade julgava. Ele era desprezado. E dele nós não fizemos caso. Então, nesses dias, nós precisamos ter em nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O Senhor Jesus foi desprezado, não fizeram caso dele, nem sequer a sua linhagem, ninguém dela cogitou. E ele passou tranquilo por essa terra. Mas às vezes nós temos sofrido muitas coisas, porque às vezes nós não temos considerado o coração do servo de Deus. Quando ele passou por essa terra, o quanto de oposição ele sofreu. E às vezes, se uma oposição se levanta, desprezo nem pensar. Mas o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. E esses mesmos sentir, esse mesmo pensar, deve estar em nossos corações nesses dias. O mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Às vezes, por coisas menores, nós já estamos nos fechando e nos armando da forma inadequada. Nós precisamos nos armar com o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus para enfrentarmos as nossas realidades do nosso dia a dia. Interessante que há um evento na vida de Davi também que me chama muita atenção. Ele subiu junto com aquele rei que o recebeu quando ele estava foragido. E ele era leal àquele rei, e ele queria mostrar para aquele rei a sua integridade, o quanto que ele podia ser útil no reino dele. Só que aquele rei estava junto com os filisteus, e aqueles filisteus, aqueles príncipes viriam contra Israel, e Davi foi no meio. E os filisteus disseram: não, ele não pode ir conosco. Vocês nos lembram do que estava cantando a respeito dele nas danças? Davi, que Saul feriu seus milhares e Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares, deram a ele os 10 milhares, falta só o trono a ele. E o coração de Saul subiu ali. Mas ele é dispensado: não, você não pode, porque os príncipes não se agradaram de você. Tudo bem, ele volta. Quando ele volta, Ziclag foi tomada, tudo foi tomado. As esposas, as crianças, os gados, foi tudo levado em despojo. Pela misericórdia do Senhor, você não permitiu que matasse ninguém. E naquele momento, Davi para diante de tudo aquilo. O povo estava falando em apedrejá-lo. Eu digo: Senhor, se fosse eu, qualquer um aí, imagine, a mulher foi levada cativa, os filhos de todo mundo, e aqueles homens estavam falando: agora nós vamos apedrejar o nosso líder. Esse moço aí levou a gente, e agora nossas famílias já foram embora, não temos mais nada, nossas mulheres, nossos meninos, então vamos apedrejar Davi. E eu penso que naquele momento o Senhor recobrou Davi de um lugar onde ele ia descer o poço. Ele ia se deprimir profundamente. Mas interessante que naquele momento, Davi encontrou-se com o Senhor de uma maneira tão maravilhosa. Diz lá: porém Davi, 1 Samuel 36, no finalzinho do versículo: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi encontrou forças no Senhor, seu coração foi reanimado pelo Senhor. De outra sorte, talvez Davi tivesse em si mesmo, pensando na situação, ele ia descer o fundo do poço. Mas naquele momento Davi se reanimou, o seu ânimo foi colocado junto com o ânimo do Senhor. E Davi se levantou daquela situação, recobrou forças, juntou todo mundo, aqueles 600, foi em perseguição e conseguiu retomar tudo de volta. Mas tão somente porque Davi se reanimou no Senhor. A força de Davi veio do Senhor. Ele conhecia o seu Senhor, e naquele momento ele foi socorrido. Porque ele, irmãos, lembre-se, Davi se reanimou, Davi agiu no meio dessa situação.
É diferente de Davi ter se entregue. Davi poderia se entregar nessa situação, ficar lá deprimido e se entregar e acabou. Mas Davi se reanimou no Senhor, ele tomou a responsabilidade dele e disse: minha alma, reanima-te no Senhor, levanta, pelo Senhor vamos lá buscar a presa, vamos buscar as esposas, vamos buscar os filhos. E Davi se reanimou no Senhor. Davi achou ânimo no Senhor para buscar tudo aquilo. Onde temos buscado o nosso ânimo? No meio da batalha, dos ataques que nos sobrevêm. Podemos estar buscando forças aonde nós não deveríamos buscar força. E às vezes nós continuamos na mesma situação. Diz lá no Salmo 22:6, a apreciação do Senhor a respeito de si mesmo. Esse salmo, um salmo messiânico que diz: mas eu sou verme e não homem. O Senhor sabia quem ele era. Então ele era desprezado e ninguém fazia caso dele, mas ele passou por essa terra tranquilo. Ele não se importou com o apreço das multidões ou de quem quer que fosse. Ele sabia, ele não pensava de si além do que convém. Ele sabia que ele era servo, ele veio aqui para satisfazer a missão do seu pai. Ele sabia que ele era verme. E quando nós não pensamos de nós assim, nós entramos em problemas. Nós queremos uma apreciação além, ou nós pensamos a quem. Nós precisamos não pensar de nós além do que convém, nem para cima, nem para baixo. Nós precisamos estar no equilíbrio, assim como um servo de Deus, que ficou ali, escondido no meio daquela multidão, mas fazendo o trabalho do seu Pai. Nós precisamos aprender a nos esconder em Cristo. Muitos dos nossos problemas advêm de não estarmos escondidos nele. Interessante que somente uma coisa precisa ser vista. Quando eu estava me lembrando ali, é um dos assuntos que me toca muito o coração, quando está caminhando aquele povo pelo deserto. Interessante, a arca era levada sobre os ombros dos levitas, e aquela arca, aquele varal repousava sobre o coração. Tem que ter carga para servir, tem que ter carga para servir, tem que ter um coração trabalhado, sensível ao seu mestre, em todo e qualquer relacionamento. Então se nós víssemos hoje aquele povo caminhando no deserto, a primeira coisa que nós iríamos notar era um pontinho. Se ele estivesse lá uns 10, 15, 20 quilômetros e pudéssemos vê-los de uma montanha, nós íamos ver um pontozinho azul na frente deles, que era Cristo expresso. Aquela arca era enrolada com aquelas cobertas, tinta de vermelho, de carneiro, nas peles de texugo, mas só tinha um que poderia ser visto, que por último tinha aquela cobertura de azul, que era a arca, que era Cristo. O único que precisa ser visto na nossa vida é Cristo. Mas o candelabro, a mesa, a outra mesa, todos aqueles móveis, eles estavam cobertos de azul por dentro, e por fora você tinha aquelas peles de texugo, vasos de barro, cuja glória está no interior. O azul falando do celeste, falando de Cristo. Como nós precisamos estar escondidos, irmãos, esse azul no nosso interior. Tem coisas que podem ser vistas, a arca, Cristo, o azul. Quando você olhar, você vê aquela arca sendo carregada e aquela coberta toda de azul, falando da celestialidade do verbo de Deus, sendo carregado no coração. Mas os outros que serviam para o serviço, a lâmpada, a luminária, aquelas 7 lâmpadas, a mesa da proposição, do incenso, tudo aquilo ali, o azul era por dentro, era coberto logo com o azul, com
com os seus utensílios, e depois, por último, vinha coberta de peles de texugo. Então quem olhasse, quando olhasse, só via aquelas peles de texugo, não tinha muita aparência, mas o azul estava por dentro. Aí me lembro de Jairo, aquele irmão da obra Maturidade, ele falou uma vez: nós precisamos aprender a ungir o nosso rei em secreto, no coração. O caráter é quando ninguém está lhe vendo e você faz diante de Deus. Nosso caráter, o azul demonstrando o caráter de Cristo. Nós precisamos estar escondidos em Cristo, servindo de tal maneira que esse azul, ele seja expressado quando ele precisa ser expressado. Mas tem um momento que esse azul tem que estar dentro, e do lado de fora só aquelas peles de texugo, um vaso de barro. Mas por dentro tem um azul do celestial, no Espírito. É isso que nós devemos buscar, a glória do celestial, a glória do Filho de Deus, que somente Ele apareça entre nós, e no nosso coração Ele seja honrado em secreto. Nós estejamos servindo de tal forma que Ele apareça, esse azul seja expressado, e não nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ô irmãos, o Senhor nos guarde de inverter esse assunto. Cuida de ti mesmo, do teu coração. Aí na sequência você cuida da doutrina. A doutrina ela precisa ser cuidada muito, e nesses dias que nós estamos, então, a doutrina precisa de um cuidado. Nós precisamos dos exegetas, dos apologetas, dos irmãos que se dedicam à palavra, que cuidam dos assuntos de Deus, o assunto lá do Santo dos Santos, a divindade de Cristo, todos esses assuntos. Mas aqui está dizendo: cuida de ti mesmo. Esse coração que cuida de si mesmo, preparando o coração, aquentando esse coração, e então esse coração trabalhado por Deus nas suas intenções, nos seus pensamentos. Então agora ele vai cuidar da doutrina, para não cuidar de forma inadequada, tendenciosa. Cuida de ti mesmo, ou seja, o obreiro precisa cuidar de quem? Dele, do seu coração, porque ele vai ser enviado, e para onde ele for, o coração dele vai ser provado. Ele precisa cuidar de si mesmo. Interessante, Maria, em Lucas 1,51 diz o seguinte, naquela oração que ela está fazendo ali: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Às vezes nós podemos estar em uma comunhão, nós podemos estar em qualquer lugar, em uma reunião, em qualquer lugar, e nós podemos dessa comunhão ser despedidos de mãos vazias, porque nós já estamos cheios de uma condição de Laodiceia. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Nos guarde o Senhor. O Senhor tem julgado os nossos corações, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Provérbios 22:11 diz o seguinte: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Olha o coração, com as palavras que vêm no coração. O que ama a pureza do coração, a boca fala, o coração está cheio. E é grácil no falar, terá por amigo o rei. E nós estaremos diante do rei naquele dia. E essa luz que virá de lá já precisa estar brilhando hoje no nosso coração, julgando as nossas intenções. Em Gênesis 24:45 também fala de Eliezer, que ele foi buscar uma esposa para Isaac. E diz o seguinte: e antes que eu acabasse de falar no meu coração, ele estava ali, ele estava buscando aquela esposa para o filho do seu senhor. E antes que ele disse: Senhor, conceda que aquela que vier e me dê água e dê água aos camelos, seja essa esposa do filho do meu Senhor. Mas as escrituras deixam bem registrado aqui: e antes que eu acabasse de falar, no coração, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos. E antes que eu acabasse de falar, no coração ele estava pensando, e o Senhor atendeu aquela oração, e veio, e Rebeca chegou ali, e deu água, e depois nós conhecemos o fim da história. E com respeito a Roboão, diz o seguinte: e fez o que era mal, 2 Crônicas 12:14, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Veja, nós falamos semana passada de guardar o coração. Aqui agora nós estamos falando de preparar o coração. Nós estamos pensando que as coisas do Espírito são assim, elas vão acontecer de qualquer maneira, sem que haja uma preparação. Quando digo preparação, arrependimento sincero para com Deus. E nós queremos ter um relacionamento com Deus de qualquer maneira. Não, irmãos. Aqui está dizendo que ele preparou o seu coração para buscar ao Senhor, aquecer o coração, um ambiente adequado, um momento adequado, para você estar diante dele, livre de perturbação, livre de tudo, estar ali com o Senhor, provendo a ele uma ambiência adequada para o Espírito falar no seu interior e te conduzir. Então esse rei aqui, ele não preparou o seu coração para buscar o Senhor, e por isso ele agiu de forma inadequada. Que o Senhor nos ajude, irmão. Responsabilidade, irmãos, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Precisamos preparar o coração para buscar o Senhor. Você precisa dispor do seu tempo para buscar o Senhor. As coisas não acontecem por acaso. Você precisa propiciar tempo. Não só pela manhã para ter comunhão matinal. Você precisa ter mais tempo de oração na sua vida. Você precisa considerar isso. Você precisa ter tempo para se dedicar à palavra. E às vezes a gente está pensando que as coisas vão vir a nós assim, talvez por osmose. Não, irmão. Você tem a responsabilidade de preparar o seu coração, guardar o seu coração, vigiar o seu coração. Se você não assumir a sua responsabilidade, você vai estar em sérios problemas. Se você ficar na passividade, você pode resvalar o seu pé em muitas coisas. Que o Senhor nos guarde. Segunda Crônicas 26:16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Aqui está falando de Uzias. Deus deu graça a ele preparou tudo aquilo, toda aquela engenhosidade de coisa Deus deu a ele, mas aí o seu coração subiu. Isso é nosso, isso é da natureza humana. Todos nós somos 100% compatíveis com isso aqui. No dia que nós pensarmos que somos apenas 1%, jaz o nosso problema e a nossa queda. Todos nós aqui somos 100% aqui. Não tem escape aqui. Só teve um. Foi o nosso amado Senhor Jesus. O único que não sucumbiu a isso aqui. Mas exaltou-se o seu coração. Então, no momento que ele se exalta, o caminho da queda está sendo pavimentado. E aí Uzias terminou seus dias o quê? Leproso. Ele exaltou o seu coração. Uzias queria ser até sacerdote. Uzias queria incensar. Ele era rei, mas faltou-lhe a simplicidade de Davi, o amor que Davi tinha. Interessante que a arca de Deus está vindo ali ao arraial. Davi teve um insight celestial. Davi colocou sobre si um éfode, um rei com éfode, já prefigurando rei e sacerdote, prefigurando o nosso chamado, reino de sacerdote. Davi começou a dançar. Davi não se continha, porque Davi colocou sobre si aquele éfode branco, e o rei dançando, já prevendo o que iria acontecer no futuro. Que coração adequado. Mas ele não pegou incensário. Ele não tomou lugar do sacerdote. Ele apenas colocou sobre si um éfode. E ele dançou diante do Senhor.
Olha que coração desse homem. Mas o outro já queria ser sacerdote na força. Aí você vê que, olha que tipo de corações diferentes. Esse aqui se exaltou, o outro se humilhou e ainda disse, e quando a esposa dele veio falar, disse, ainda vou me humilhar mais ainda na presença dele, diante dessas servas que você disse que eu fui humilhado ainda mais, porque amava o Senhor. Ele não queria pegar o incensário para se fazer de sacerdote, ele apenas botou um éfode, apenas prefigurando que um rei era naquele momento um sacerdote, e o Senhor estava nos apontando para os bens futuros, que nós estamos hoje nessa realidade, um reino de sacerdotes. E no tempo da restauração nós temos Neemias falando, então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, mas não foi do nada. Neemias já estava ali com aquele coração, ele veio com aquele propósito de fazer aquelas obras para restaurar a casa de Deus, tudo aquilo ali, naquela reedificação toda, que o Senhor trouxe aquele povo. Mas ele diz que, então meu Deus me pôs no coração, o Senhor encontrou um coração disposto, preparado, guardado, então ele trouxe o sentir do Senhor ao coração de Neemias. Então meu Deus me pôs no coração, mas foi um coração que já estava buscando os interesses de Deus. Veja, um coração que já estava ocupado com as coisas de Deus. Deus traz um sentimento no coração dele. Aí eu não estou nem aí ligando para as coisas de Deus, vivo de qualquer maneira. E aí Deus vai lhe trazer um sentimento. Primeiro precisa trazer de arrependimento, né? Para a gente se voltar para o Senhor. Então aí ele vai continuando. Mas Neemias já estava em um caminho de ter o coração preparado. E aí o Senhor encontra esse coração e põe nesse coração o sentir de Deus. Então veja, irmão, responsabilidade com o coração é nossa. Não passemos essa responsabilidade a ninguém. O que o Senhor confiou a nós, naquele dia Ele irá cobrar de nós. Nunca esqueçamos disso. Ah, mas o outro me forçou a isso. Sim, mas e o seu coração? Você estava aguardando? Ou você estava vivendo de qualquer maneira? Que você deixou isso invadir o seu coração e aflorar lá dentro e vir para fora e tomar todo o seu ser? A responsabilidade é sua, é nossa. Salmos 34:18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Oh, irmãos, nós queremos, oh Senhor, eu quero tua intimidade, eu quero estar perto de ti, Senhor, eu quero te conhecer. Prepare o coração. Você vai ter um coração quebrantado. As circunstâncias ao seu redor vão começar a se movimentar para preparar, para levar você a ter um coração quebrantado, para quando você vê o seu irmão, você se compadecer. Então perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado, coração que pode ser colocado nas misérias do outro. O 51:17, mesmo Salmos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi conhecia muito bem isso. Isso é um salmo de Davi. Um coração quebrantado e contrito, conhecendo as suas misérias, as suas dificuldades, mas dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu te quero. Provérbios 14:14 diz, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O que no seu coração comete deslize, nessa tradução corrigida e fiel. E Provérbios 23:12 diz, aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplicar o coração, não se aplica ao coração de qualquer maneira. Um coração aplicado, debruçado sobre um assunto, é de muita valia. Aplicar é responsabilidade humana. Aplica o teu coração à instrução. E nós temos aplicado o nosso coração ao quê?
as nossas predileções, os nossos desejos, os nossos hobbies, as nossas coisinhas. E aí nós queremos ter avanço na fé, queremos ter isso, queremos aquilo, mas nosso coração está aplicado em outras coisas. Ou nós nos arrependemos, ou a gente vai continuar com esse coração não aplicado na instrução. E naquele dia nós podemos ter surpresas de um coração dividido. Ouvimos, aqui nós falamos da outra vez, de Moabe, não foi mudado de vasilhas em vasilha. Nós falamos de Moabe, né? Então, o que foi que aconteceu quando Moabe não foi mudado de vasilha em vasilha nas situações? Nós já falamos um outro momento sobre Moabe não ter sido mudado. Aí diz em Jeremias 48, 29, ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulhoso coração. Então Moabe não é mudado de vasilha em vasilha, nós não nos permitimos ser mudado de vasilha em vasilha. Os anos passam e nós continuamos tendo um coração soberbo. O que vai acontecer conosco é isso aqui. Você não é mudado de vasilha em vasilha, você não é quebrantado, você não é mudado. E você não dá espaço ao Senhor mudar a sua vida, lidar com o seu coração, e por fim nós teremos um coração soberbo. Orgulhoso coração. Coração orgulhoso, que não se curva diante das circunstâncias, que Deus faz arranjo e a gente resiste ao trabalhar de Deus através do corpo. Através do corpo. E com respeito a Nabucodonosor, Daniel 5,20 diz, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, nada mais do que o cumprimento do versículo que diz que a soberba precede a ruína. Nabucodonosor foi soberbo e por um tempo ele foi derrubado do seu trono, e nós sabemos a história que depois ele recobrou e tal, mas ele conheceu quem era Deus, que Deus era sempre eterno, que Deus tinha o controle de todas as coisas, mas ele precisou ser humilhado. Zacarias 8,17, só voltando um pouco àquela temática que nós lidamos semana passada, só um pouquinho. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Pense mal no seu coração. Vamos cuidar, irmãos, dos nossos irmãos. O que nós temos pensado mal no coração, essas coisas serão levadas, elas estão sendo levadas em contas e pesadas hoje, e naquele dia nós nos encontraremos diante do tribunal de Cristo, do que nós temos pensado a respeito dos nossos irmãos. Esse é um assunto seríssimo. E lá em Mateus 24, 48, falando ali a respeito da volta do Senhor, daqueles acontecimentos, e diz assim, mas se aquele mau servo disser no seu coração, ele nem externou a palavra, está dizendo no coração, o meu Senhor tarde virá. Às vezes nós nos encontramos assim, às vezes nós perdemos o caráter de peregrinos e forasteiros, diz, não, o Senhor tarde virá, o Senhor não vai voltar agora não, irmão, isso aí é lá para 2030, 2050, não é agora. Então, quando aquele mau servo disser no seu coração, nós precisamos viver hoje como se o Senhor fosse voltar hoje. Porque aquele mau servo estava pensando, o meu Senhor tarde virá. Então, se o Senhor tarde virá, eu posso viver de qualquer maneira. Quer dizer, pensar inadequadamente a respeito do caráter de Deus vai nos levar a ter um caráter defeituoso. O que nós pensamos a respeito de Deus pode afetar drasticamente a maneira como nós vivemos. Nós podemos estar acusando a Deus de coisas não verbalizadas, talvez não com a intenção, mas pelas coisas que nós asseveramos e que nós interpretamos inadequadamente as Escrituras, e nosso caráter fica deformado. Muito cuidado nós temos que ter com os erros doutrinários.
com o que nós pensamos a respeito do caráter de Deus. Deus é justo, todos somos filhos, mas eu me lembro uma vez que Gabriel estava falando a respeito da Gena, a respeito o nome? De glória em glória, a diferença, uma da lua ou da estrela, do sol, são glórias diferentes. O Senhor irá nos julgar, a cada um de nós, conforme o que o Senhor nos concedeu, nós seremos julgados. Não tem, o Senhor não vai passar a mão dele aí por cima aí e tratar todo mundo como igual, não. Se nós interpretarmos errado e equivocado a respeito do caráter de Deus, nós teremos problemas no nosso caráter, iremos julgar Deus de forma inadequada, porque Deus é justo e vai dar a cada um, ele não diz a todo mundo, a cada um conforme o seu proceder, de acordo com o que está no seu coração. Então, todos nós somos diferentes, temos estágios diferentes, estamos em estágios diferentes da fé, e naquele dia nós nos encontraremos diante dele no estágio em que nós partirmos, e cada um ele vai tratar de maneira diferente. Para concluir, Levíticos 19 e 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Aqui não está dizendo que você disse alguma palavra a ele. Aqui não está dizendo que você brigou com ele. Aqui não está dizendo que você bateu nele. Aqui está dizendo: não odiarás a teu irmão no teu coração. Então essa é a responsabilidade nossa, de não odiar o nosso irmão no nosso coração. O Senhor nos guarde. E esse assunto todo fala de responsabilidade. Nos guardemos o nosso coração diante do Senhor. Tudo que vem ao nosso coração precisa ser pesado, precisa ser medido, sem meia culpa, sem desculpas. Você é responsável. Ou você bota o pé na porta e manda parar, ou você deixa que esses pensamentos comecem a inundar o seu ser e a contaminar a sua existência. A responsabilidade desse coração é nossa. Cabe a nós ter o controle, guardar, preparar, aplicar o coração. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, nesses dias difíceis, a não esquecermos que é responsabilidade nossa guardar, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se da nossa fonte está saindo outras coisas, nós precisamos nos arrepender, voltar ao Senhor e pedir como salmista, para sondar, para esquadrinhar o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau, ou não tem nenhum caminho mau em nós. Ver se há em nós algum caminho mau, e nos guiar, enquanto aqui, e nos guiar pelo caminho eterno, enquanto nós estamos aqui ainda em caminho, junto com os nossos irmãos. Não deixemos para depois, do tribunal de Cristo, um assunto que é responsabilidade nossa, tratá-lo à luz daquele tribunal que vem ao nosso coração hoje. O sol da justiça precisa brilhar hoje, para julgar essas coisas que estão no nosso coração, e que tem impedido o Espírito Santo de trabalhar, tem nos impedido de cooperar adequadamente com o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a cooperar com Ele. Gratidão a Ti, Senhor, por esse tempo. Encomendamos-nos a Tua mão, as Tuas mãos, e também essa palavra que o Senhor guarde no nosso coração, para que ela não venha a ser roubada, Senhor, para que ela possa frutificar 30, 60 e a 100 por um. Nos ajude, Senhor. Bendito seja o Teu nome por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Muito obrigado, Senhor.